Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos a vocação dos primeiros apóstolos e do primeiro de todos os apóstolos, que é Simão Pedro. Veja, no Evangelho de ontem nós ouvimos a cura da sogra de Simão Pedro. É interessante notar que até então São Lucas não tinha apresentado Simão Pedro. Ele de repente, assim, do nada começou a falar de Simão Pedro, supondo que é um personagem já conhecido, que todo mundo já tinha ouvido falar dele. Porque de fato, São Pedro era muito famoso na igreja, já nos primeiros tempos da pregação evangélica, da pregação dos apóstolos. Então, São Lucas fala dele como alguém que é obviamente conhecido. Mas aqui São Lucas apresenta com detalhes a vocação de São Pedro. Os outros evangelhos, Jesus está lá, passa na margem do lago, diz, vem, segue-me, e eles vão lá, deixam tudo e seguem Jesus. Mas São Lucas dá as circunstâncias dessa vocação. Ou seja, tudo começa com uma multidão. Ou seja, tinha gente demais querendo ouvir a palavra de Deus. E Jesus, então, entra numa das barcas, que é a barca de Simão Pedro, e começa a pregar sentado na barca. Todo mundo já ouviu falar de por que Jesus fez isso. Você nunca ouviu falar, então eu vou repetir. Jesus fez isso porque ele usou ali um recurso acústico, né? Ou seja, ele sentado na barca, né, falava com o povo que estava nas margens do lago, e o pessoal que estava nas margens do lago, as margens eram elevadas, aquilo criava uma espécie de concha acústica. Então, a partir de Jesus que falava no lago, o som se propagava, né, mais facilmente, e Jesus, claro, ele é Deus, né? Ele sabe das coisas, e não somente os próprios pescadores do lago da Galileia sabiam que havia esse fenômeno em que eles, num certo ponto ali na barca, podiam tranquilamente gritar que alguém ouvia nas margens, né? Pois bem, Jesus, sentado na barca, usa este recurso acústico, essa espécie de alto-falante, né, para chegar até as multidões. Bom, feita a pregação, então, no versículo 4, vem aquela famosa frase de Jesus para São Pedro, né? Ascende superius, ou seja, né, vai para o alto mar, né, vai mais para dentro, vai para o profundo e joga as redes para pescar. O Papa João Paulo II usou esse convite, né, de Jesus a São Pedro, de que ele procurasse águas mais profundas, exatamente como sendo um convite para a igreja, né, em que nós deveríamos, de fato, procurar águas mais profundas para a pescaria e não ficar simplesmente ali, já no pequeno rebanho que já está dentro do redil, etc., mas que nós nos aventurássemos, digamos assim, para uma pescaria maior. Essa pescaria histórica de São Pedro é interessante porque ela é um sinal de Jesus para a pescaria do que os apóstolos fariam. Ou seja, Jesus aqui realiza um sinal claríssimo de intervenção divina. São Pedro mesmo, como pescador experiente, diz a Jesus onde está a dificuldade. Olha, Jesus, é o seguinte, nós passamos a noite inteira tentando pescar. O Senhor sabe que de noite, qualquer pescador sabe que de noite é mais fácil para pescar, porque os peixes, né, eles ficam mais na superfície. E, além disso, nós pescamos de noite
onde não tinha todo esse tumulto, esse vozerio de gente na margem do lago, não vai ser agora, com esse tumulto de gente na margem do lago, né, em pleno dia que nós vamos pescar. Jesus, está tudo assim, tá tudo contrário ao manual de pesca. Não é assim que se pesca. Então, o Senhor tem palavras, digamos assim, tem uma pregação boa, etc, etc, isso, aquilo, mas pescador aqui sou eu, né? Como quem diz, né? E aqui, São Pedro, no entanto, morde a língua e diz: mas, em atenção à tua palavra, ou seja, aqui a palavra que é usada não é palavra de Deus, logos tuteu, como no início, no versículo 1, é remati su, ou seja, em atenção a esse teu falar, o que você acaba de dizer aí, tá mandando, então, por serdes vós quem sois, né? Então eu não vou, quem sou eu para não fazer o que Jesus está dizendo? E aqui, então, está, digamos assim, a salvação de Pedro. Ele obedeceu a uma ordem de Cristo que parecia para ele, na sua racionalidade humana de pescador, parecia uma coisa irracional. E, no entanto, Jesus mostra a graça, mostra como é que a graça opera e acontece a pesca milagrosa. Isso serve para nós hoje. Quantas e quantas pessoas deixam de pregar o Evangelho, deixam de lançar as redes, deixam de querer converter os outros, porque para começo de conversa já estão derrotados e vencidos diante das dificuldades racionais de converter o homem moderno. Né? Não, imagina, eu vou falar de Jesus, de Igreja Católica, de sacramentos. Vão me chamar de medieval, obscurantista, irracional, supersticioso. Não, eu não posso parecer muito católico. Né? Quem sabe a gente conversa com as pessoas de outros assuntos, quando a gente mostrar que não somos iguais a todo mundo, que está todo mundo feliz, eu for meio mundano igual a eles, quem sabe, né? Eles começam a me amar, aí lá na frente, daqui a 500 anos, a gente vai e joga a rede e pesca algum peixe. Veja, essas metodologias, não é que elas sejam irracionais, elas têm uma racionalidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que a gente experimenta no dia a dia, pelo menos eu no meu apostolado, eu experimento no dia a dia, a realidade da graça. Ou seja, o inopinado, aquilo que ninguém pensava, aquilo que ninguém suspeitava, acontece. Ou seja, nós, na nossa prudência carnal, dizemos, não vamos falar desse assunto, porque o pessoal vai rejeitar. Não, para que tem certos assuntos que não dá para falar. Que é isso? Eu vou dizer para as pessoas o quê? Vou dizer para as pessoas para terem muitos filhos? Misericórdia, se eu disser isso, vão me fuzilar. De repente, você vai e prega. E as pessoas começam a ter muitos filhos. Diz, padre, que bom, foi uma libertação, obrigado, padre. Porque o senhor pregou o evangelho da vida. Que a vida é coisa boa. Que é bom existir. Padre, nós deixamos os anticoncepcionais. Padre, o meu marido reverteu a laqueadura. A vasectomia. A mulher desfez a laqueadura. Etc e tal, isso e aquilo. Estou dando aqui um exemplo para vocês. Né? Eu, como padre jovem, eu tinha o quê? Eu tinha uma prudência humana e dizia assim, não vou jogar a rede aí porque não vai adiantar nada. Não vou tocar nesses assuntos. Mas quando você depois vê as pessoas no confessionário, no atendimento, mais do que numa pregação geral para o público, né? Mas essas coisas no confessionário, a provocação, você provoca as pessoas ao amor. Você não nasceu para ser egoísta, vamos lá, coragem. Vamos amar, vamos nos entregar a Jesus. Acontece um milagre. Acontece.
aquilo que você não esperava. Então, o Evangelho de hoje nos leva a pensar o seguinte: vamos lá, vamos lançar a rede em águas mais profundas. Vamos confiar na ação da graça. Nós somos somente frágeis instrumentos. E Deus quer verdadeiramente utilizar esses frágeis instrumentos. Não crie briga com todo mundo, não enfrente as pessoas de forma irracional e imprudente, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas tenha coragem, seja ousado, peça ao Espírito Santo que ilumine você para ouvir, por atenção a uma palavra de Cristo, uma coisa que Jesus está dizendo no teu coração. Vai, lança a rede. Ah, mas não vai funcionar. Mas em atenção à tua palavra, Senhor, eu lançarei. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.